Estamos comemorando 25 anos da Constituição de 1988. E a nossa entrevista de hoje é com o vereador César Maia, que participou da elaboração dessa Constituição. Vereador, o que mudou nesses 25 anos? Tudo. Porque a questão da democracia é questão das instituições, dos direitos individuais, dos direitos sociais, do funcionamento dos poderes. Enfim, isso tudo muda, porque você vinha da Constituição de 67, que era uma Constituição outorgada pelo regime militar, onde esses direitos tinham sempre uma ressalva. No limite, interveio o Poder Executivo, através de decretos-leis, através de emendas constitucionais. Portanto, muda tudo. Então, você teve uma Constituinte viva, vibrante. O modelo que foi usado pelo presidente Sarney era o modelo clássico das Constituintes, sempre é assim. Você tem um grupo de juristas que forma um documento, uma Constituição para discussão. Porém, essa Constituição que foi coordenada pelo Afonso Arinos, né, essa Constituição, ela incluía o Ministério da Defesa, que naquele momento era uma espécie de agravamento contra os militares, constituía o parlamentarismo, centralizava o ICM, houve uma reação de partida. E aí se fez, pela primeira vez, talvez, na história das Constituintes, se fez uma Constituição de baixo para cima. Se tomou os subtemas, os deputados e senadores juntos, né, foram subdivididos por escolha deles, ou dos seus partidos, nesses subtemas. Esses subtemas foram para temas, esses temas foram para a comissão de aglutinação, de compatibilização, e esse documento que sai da comissão de compatibilização é que vai ao plenário, com emendas livres. Quer dizer, o deputado, o constituinte, que eventualmente não participou da comissão de consolidação, ele livremente atuava no plenário, colocando suas emendas, pedindo para voltar o texto da comissão temática, o que ele quisesse. Então foi um processo único e muito interessante, e muito democrático, muito aberto. A sociedade civil organizada, seus sindicatos, associações intelectuais, grandes lideranças da sociedade, grandes professores, mestres, estavam quase sistematicamente lá dentro. Você esbarrava com eles, pessoas que a gente pede assinatura, autógrafo, pessoas muito importantes, você esbarrava com eles lá dentro. Você pedia, perguntava, pedia opinião, e essas opiniões eram dadas com a maior franqueza do mundo. Uma das coisas que o senhor colocou, uma das grandes mudanças, foi a divisão dos poderes, principalmente do Executivo e do Legislativo. Essa divisão trouxe força para os vereadores? Olha, isso é um clássico dos regimes democráticos, né? Isso é um princípio do século XVIII, né? Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, já está lá na Constituição Americana, portanto, não é nenhuma novidade. Agora, essa Constituição ainda teve, por uma resistência muito grande do Executivo, ainda teve memória do regime autoritário. Uma medida provisória é um caso desses. Limitações à iniciativa do Poder Legislativo em matéria de pessoal, né? Em matéria financeira, em matéria orçamentária. Essas limitações do Poder Legislativo foram incluídas como uma espécie de transição de um regime autoritário para um regime amplamente democrático. O Poder Legislativo, não vou nem falar da Europa, que são regimes parlamentares, mas, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um padrão de democracia presidencial, o Poder Legislativo de lá tem muito mais poder do que o de cá, nos três níveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, o orçamento, o presidente não pode tocar no orçamento. O Legislativo aprova o orçamento e há uma comissão mista, Senado-Câmara, que executa o orçamento. E na linguagem da execução orçamentária, se chama empenha o orçamento. E o Executivo executa aquilo que foi empenhado. E mais ainda, para gastar menos do que está ali, tem que pedir licença para o Legislativo. Para gastar mais, não preciso nem falar, porque não consta do orçamento. Então, claro, nós temos que entender, contextualizar, outra vez essa palavra, hein? Entender que foi um enorme passo num processo de transição da democracia que foi conduzido pelo regime militar. A partir desse grande quadro político, que faleceu muito cedo, Petrônio Portela, que era ministro da Justiça, faleceu com 50 e poucos anos, e que desenhou a emenda constitucional número 5, que vai descrevendo os passos até a democratização plena, a anistia, a eleição de governadores em 1982,
de municípios de segurança nacional e capitais, 1985, até 86, que é plena na federação e elege os constituintes. Eu tive já a sorte de estar entre eles e poder aprender tanto na Constituinte. E o senhor acha que a Constituição necessita de uma atualização? Olha, sempre precisará. No modelo nosso, que é de uma Constituição extensa, que não é o modelo americano, que é uma Constituição curta, e nem o modelo britânico, que é uma Constituição constitucionária, que você vai construindo sem um texto constitucional, vai precisar. Agora, eu digo que, com todas as emendas que foram feitas, e não foram poucas, elas não teriam sido feitas se não se tivesse um tronco sólido, que é essa Constituição. Tá bom, vereador. Muito obrigada pela sua entrevista. Nada, eu agradeço. E é com vocês aí no estúdio.